Vamos iniciando, o pessoal vai chegando aqui no decorrer da live. Muito prazer, meu nome é Bruno, sou contador, administrador, head de negócios aqui da Lacratórios, empresa especializada na contabilidade, na gestão para esse setor extrajudicial. E o nosso objetivo aqui hoje é destrinchar um pouquinho toda essa situação do ajuste anual do imposto de renda, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, espelhando o programa da declaração de imposto de renda. E o objetivo é que a gente vá analisando todos os campos, né, o que deve ser lançado, de que maneira deve ser lançado. O objetivo também aqui é que não seja um monólogo, tá? Então, tragam as suas dúvidas, façam os comentários pertinentes em relação a tudo isso, que o objetivo é elucidar aqui de maneira tranquila, né, todas as particularidades em relação aí à declaração de ajuste anual do imposto de renda. Então, fazendo aqui o compartilhamento da tela, assim, hoje existem duas formas da gente realizar a questão do preenchimento, tá? Se vocês entrarem diretamente pelo ECAC, também existe a forma de você fazer o preenchimento online diretamente pelo ECAC, né? Ou baixando diretamente aqui a questão do programa. Assim que a gente baixar a questão do programa, eu vou fazer diretamente com vocês aqui sem a importação dos dados, né? Para demonstrar realmente no sentido de passo a passo. Mas hoje o governo já disponibiliza a versão da pré-preenchida. O que é a pré-preenchida, gente? A pré-preenchida são os dados que já foram informados diretamente para a Receita Federal, né? Ou seja, os rendimentos que já foram diretamente ali tributados na fonte. Hoje, muitas situações de saldos bancários, né, que já decorreu dessa integração, pagamentos declarados, aí, desde os pagamentos de saúde, né, até especificamente no sentido de ensino. Então, ou seja, a pré-preenchida é como se fosse propriamente uma coletânea de informações as quais a Receita Federal já detém de vocês, tá? Então, caso especificamente para fazer a questão da importação da pré-preenchida, vocês podem entrar diretamente aqui ó, pelo GovBR. Então, vocês clicariam diretamente aqui na parte do GovBR, faz o login pelo CPF e pela senha e ele já puxa diretamente as informações. No nosso caso, eu vou iniciar aqui um preenchimento manual para a gente poder entrar diretamente em todas as minúcias, tá? Então, colocando aqui, ó, iniciar a declaração em branco. A partir do momento que a gente vai iniciar a declaração em branco, vou colocar os meus dados aqui mesmo, efetivamente, como se fosse estar realizando a minha própria declaração, tá? Então, você puxa diretamente ali o sentido do CPF. A partir disso, ele já puxa aqui para a gente estar colocando o nome completo. E aqui ele dá especificamente as duas opções, né, pela tributação. Quais são hoje as duas opções que nós temos em relação ao sentido tributário? A primeira é a declaração simplificada e a segunda é a declaração completa. Qual é a principal diferença em relação a ambas? A simplificada, como o próprio nome diz, ela não leva em consideração o sentido das despesas. Então, você tem uma isenção de 20% em relação à tua base de cálculo tributário, com limite ao teto, que hoje é de aproximadamente R$ 16.700, tá? Então, a simplificada você tem essa isenção, mas não leva em consideração toda a parte das despesas. E a declaração completa, né, que para vocês, delegatários, titulares de cartório, enfim, obviamente é a melhor opção, a mesma vai levar em consideração todas essas deduções, tá? Então, hoje, com certeza, para vocês, titulares de cartório, obviamente, a situação indicada para que seja feita a questão da declaração de ajuste anual é a declaração completa, pois se vocês fossem realizar diretamente a simplificada, não seria levado em consideração todas as despesas dedutíveis que foram lançadas lá no Carnê-Leão. Então, a gente dá o ok aqui depois do aviso. A primeira parte ela vai falar no sentido da identificação, da identidade do contribuinte, tá? Então, a gente vai
primeiro selecionar aqui que a gente está fazendo a declaração de ajuste anual original, porque eu estou realizando pela primeira vez, tá? Caso especificamente a gente fosse realizar uma retificadora, seria simplesmente colocar aqui a questão como declaração retificadora. E aqui é simplesmente o preenchimento, no caso, dos dados pessoais, tá, gente? Então, a data de nascimento. Aqui existe essa opção, se um dos declarantes é pessoa com doença grave ou deficiência física ou mental, porque existe efetivamente a Lei 9.784 de 99, onde no artigo 69 ele trata que as pessoas as quais têm essas deficiências, elas têm prioridade no sentido de uma restituição de imposto de renda. Então, por isso que aqui no caso a ser assinalado. Se houve alguma alteração cadastral, aqui principalmente falando no sentido de endereço, né, se teve alguma mudança de endereço, se possui cônjuge ou companheiro, caso a gente marque aqui ó, a opção sim, ele obrigatoriamente é necessário ser colocado aqui a questão do CPF, do cônjuge, companheiro, tá? Se existe residência no exterior e passou a ser residente no Brasil na data a qual a gente está fazendo a declaração de imposto de renda. Tá? Então, essas são as perguntas efetivas que logo de cara aparecem. E aqui também a questão do endereço, tá, gente? Então, o tipo, se é rua, alameda, enfim, o logrador, o complemento, o bairro, o município, enfim, todas essas situações. DDD, celular e e-mail. Só deixando claro que o DDD, aqui, efetivamente, celular e e-mail, eles não são obrigações obrigatórias. Então, caso você a declaração passa, mas sem o endereço, ela acaba não passando, tá bom? Depois que vocês preencherem ali toda essa parte pessoal, a gente vai vir aqui em natureza de ocupação, tá? O que é natureza de ocupação? É para a Receita Federal entender da onde vem os seus rendimentos, tá? Então, o que acontece? No caso de vocês, delegatários, a gente vai vir aqui, ó, um profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego, tá? Esse aqui é o primeiro subitem diretamente de vocês. Lógico que aqui existem diversas situações, né? Desde empregado de empresas convencionais no sentido de empresários, enfim, mas no caso de vocês vai ser aqui o número 11. E depois do número 11, a gente vem aqui na ocupação principal, que vai estar logo aqui, ó, em membros superiores, dirigentes e servidores do poder público e de organizações de interesse público, tá, gente? Então, aqui, ó, no subitem 117, titular de cartório, certo? Passada essa primeira fase aqui de identificação, acho que por aqui ainda tudo tranquilo, né? A gente vai vir aqui para os dependentes, tá? É muito importante a gente salientar que os dependentes hoje, eles reduzem o valor de R$ 2.275 da base de cálculo no sentido de imposto de renda. Quem que eu posso declarar, no caso, como dependente, tá? O companheiro ou contribuinte, né, que tenha filho ou viva especificamente há mais de 5 anos, né, ou cônjuge, ou seja, esposo, esposa, enfim, o filho enteado ou até 21 anos, e o filho também, caso ele venha estar fazendo faculdade, especificamente no caso, né, até 24 anos. Essas são as situações mais comuns. Existem também ali o sentido de pais, avós e bisavós que em 2024 eles obtiveram rendimento tributável até o valor específico de R$ 26.963. Além de pessoas aqui também incapazes, né, a qual o contribuinte ali tem, seja tutor ou tenha a situação de ser curador, a guarda, enfim, todas essas situações. Gente, aqui é muito importante salientar que caso efetivamente essa pessoa que seja declarada como dependente possuir qualquer tipo de renda ou até mesmo qualquer tipo de pagamento específico, é necessário também que seja declarado, né? A gente vai verificar ali que existem outros campos para a gente colocar essa situação, mas essa renda ela se soma à renda tributável do titular da declaração, no caso, né? Contribuindo somente um valor de rendimento. Tá? Então, tudo aquilo que, por exemplo, o seu dependente realizou, ele teve no sentido de renda, e também tudo aquilo que ele teve no sentido de pagamentos, falando agora no sentido de dedutibilidade, ele é somado dentro da sua declaração.
certo? Questão dos alimentados. Os alimentados a gente vai estar falando aqui, no caso, os alimentandos, né, alimentados, enfim, efetivamente, dos quais recebem ali pensão alimentícia, tá, gente? Então, é muito importante a gente salientar aqui que é somente possível a gente realizar o lançamento desses montantes a partir do momento que o processo, né, tenha um sentido de escritura pública ou decisão judicial, ou aqueles os quais, né, existe a decisão judicial e também é delineado a questão da escritura pública. E como vocês podem ver aqui, né, é necessário fazer o preenchimento utilizando ali o sentido do CPF, da data de nascimento e do nome do alimentado, né, do alimentando, e também é necessário formalizar o sentido ali da escritura pública ou da decisão judicial, colocando ali o CNPJ, onde teve o registro, o nome do cartório, livro, folha, enfim, é necessário, sem efetivamente a gente colocar a questão do registro, a gente não consegue aqui formalizar, fazer a inclusão dos alimentandos, tá? E, gente, é muito importante também a gente salientar aqui que nos alimentandos, aqui é somente para fazer a inclusão. Depois, quando nós formos realizar a questão dos pagamentos, que eles funcionam da mesma maneira efetivamente ali que os dependentes, no caso, né? Nós vamos lançar aqui, ó, em pagamentos efetuados. Então, esse campo aqui e o campo dos dependentes são somente para a gente fazer a inclusão, certo? Agora que nós já falamos ali da identificação do contribuinte, já falamos especificamente ali das pessoas das quais são dependentes e alimentantes em relação à nossa declaração, nós vamos começar a falar sobre a tributação, tá? A tributação no sentido dos rendimentos. Existem alguns tipos de rendimento, e aí nós iniciamos aqui pelo programa nos oriundos de recebidos de PJ, ou seja, de pessoa jurídica. Esse campo ele é muito mais comum, ele é muito mais utilizado, digamos assim, a partir do momento das pessoas as quais, né, trabalham em empresas convencionais, onde é entregue a questão lá da DIF, entregue a questão do informe de rendimento, e aqui é onde a gente faz a formalização no sentido de salário. Quando a gente está tratando com essa classe extrajudicial, o que pode aparecer nesse sentido de rendimentos tributáveis recebidos de PJ? Algum convênio específico com alguma incorporadora, algum pagamento específico que a prefeitura realize diretamente para vocês, enfim, essas em específico aqui são as situações mais comuns que a gente costuma verificar aqui dos rendimentos tributáveis recebidos de PJ, tá? Então, a gente simulando aqui para fazer uma inclusão, ele é bem simples. Então, aqui diretamente ali a questão do CNPJ da fonte pagadora, né? Você colocando o CNPJ da fonte pagadora, se ela tiver cadastrado diretamente no sentido da pré-preenchida da receita, ela já vai puxar o nome. E aqui existem as informações. Quais são essas informações? Qual foi o rendimento recebido dessa pessoa jurídica, né? Se decorreu com a questão da contribuição da Previdência Oficial, se o imposto de renda ele já foi retido na fonte, né? E se existe ali alguma situação, no caso de 13º salário ou IRRF sobre o 13º salário, tá? Quando nós falamos aqui no sentido de prefeituras e convênios, enfim, todas essas situações, obviamente a gente vai utilizar essas 4 primeiras informações somente aqui, né? Não vamos estar tratando ali no sentido nem de 13º salário e nem do IRRF sobre o 13º salário. Tá bom, pessoal? Agora nós vamos aqui para a parte que realmente interessa para vocês, delegatários e delegatárias, tá? Que é os rendimentos tributados recebidos de pessoa física. Ou seja, gente, o que é aqui? Isso aqui é o carnê-leão de vocês. Eu acho muito importante também a gente salientar primeiro o que é o carnê-leão. O carnê-leão, ele é o imposto, né, regido aí pela tabela progressiva do imposto de renda, no caso, né, o qual vocês, que são deliberados a serem pessoas físicas, são os sujeitos a realizar, né, o pagamento de maneira mensal e obrigatória. Todos vocês têm a obrigatoriedade de fazer a escrituração do carnê-leão mensalmente no ECAC, né, de maneira individualizada, e de fazer o recolhimento do código do DARF, do código 0190, sempre no regime de competência, tá, gente? Então aqui
o carnê-leão ele é um das poucas situações em específico que a gente vai tratar quando a gente está falando de notários, registradores e delegatários aqui, que a gente vai falar no sentido de competência. Por quê? Você recolhe sempre até o último dia útil do mês subsequente. Ou seja, agora, no dia 30/6, nós vamos estar recolhendo efetivamente ali as questões do Carnê-Leão sobre os rendimentos e as despesas dedutíveis do caso, referentes ao mês 5. Então, quando vocês puxarem a declaração efetiva de vocês na pré-preenchida, automaticamente, no caso, como preenchimento do ECAC, né, do livro caixa diretamente no ECAC, esses dados aqui, eles já vão estar preenchidos, tá? Então, ele já vai puxar diretamente ali os lançamentos do código 0190, além do montante no sentido ali de todas as receitas, no caso, né? Aluguéis, caso existam efetivamente, o valor que vocês pagam diretamente no sentido de previdência oficial, caso exista ali a questão da quantidade de dependentes, né? Caso exista a questão, como a gente já falou anteriormente lá nos alimentantes, a questão da pensão alimentícia, e aqui as deduções do livro caixa, tá? Gente, é muito importante a gente sempre fazer a conferência com o demonstrativo direto do ECAC, porque a Receita Federal, ela puxa efetivamente somente os DARFs do código 0190, os quais eles estão computados o pagamento diretamente no Carnê-Leão. Ou seja, vamos supor que vocês realizaram todos esses pagamentos o ano inteiro, certo? Todos os meses foram realizados esses pagamentos. Porém, a contabilidade, enfim, ou efetivamente quem faz para vocês aí a parte do Carnê-Leão, não foi lá e lançou o imposto pago diretamente no ECAC, esse valor ele não vai constar aqui. Por mais que eles tenham esse pagamento diretamente no DARF, né? A gente entende que, obviamente, é um erro da Receita Federal nesse sentido, mas a importação, como ela é feita diretamente aqui do livro caixa, ele acaba não importando. Então, é muito importante, antes de a gente finalizar qualquer declaração aqui no sentido de Carnê-Leão, primeiramente a gente pegar e fazer essa conferência do demonstrativo do Carnê-Leão diretamente lá no ECAC, tá? Então, aqui no livro caixa ele vai constar todas as despesas dedutíveis, no caso, né? As quais foram decorridas ali mensalmente, que são interligadas à atividade fim do cartório, né? Que vocês fazem essas deduções. E aqui, efetivamente, todas as receitas além das outras deduções. A Previdência Oficial que vocês têm a obrigatoriedade de realizar a questão do pagamento. É uma dúvida que é muito corriqueira, efetivamente, né, em relação a isso, mas ela é, sim, dedutível no sentido do imposto de renda. Ela não vai entrar lá na questão do livro caixa, tá? Então, se vocês, quando vocês forem realizar a questão do lançamento, ela não vai pertencer ao lançamento lá diretamente no livro caixa, mas ela tem campo específico no ECAC, assim como campo específico no sentido do imposto pago, onde a gente faz o lançamento e ela diminui, no caso, da base de cálculo em relação aí ao imposto de renda de vocês. Gente, e esse quadro em específico aqui, quando vocês puxarem diretamente eles, ele vai justificar por que a declaração ela se chama de ajuste anual, que é efetivamente para pegar todos os valores os quais vocês tiveram já de rendimento, né, que foram declarados no sentido do Carnê-Leão. O próprio programa já traz o cálculo de quanto vocês deveriam ter recolhido, e a questão do ajuste caso vocês recolheram efetivamente ali o montante superior, existe o sentido da restituição, e caso efetivamente vocês acabarem recolhendo algum imposto que vocês não incluíram, por exemplo, o aluguel ou algum rendimento efetivamente que não foi colocado diretamente lá na questão do Carnê-Leão, existe para fazer a complementação dessa tributação, tá? Então, esse aqui é o quadro oriundo dos recebimentos de pessoas físicas, no caso, que vai efetivamente espelhar tudo aquilo que vocês lançaram no Carnê-Leão de vocês. Eu costumo muito bater nessa tecla aqui, tá, gente? Em relação ao sentido de Carnê-Leão, que o Carnê-Leão ele tem obrigatoriedade de ser
mensal, ele tem a obrigatoriedade de ser escriturado de maneira unificada diretamente no ECAC, tá? E ele é regime de competência. Por quê? A gente vê muitos delegatários, muitos oficiais que falam: ah, mas eu estou recolhendo no sentido aí do imposto, eu estou pagando efetivamente, eu pego lá o montante que eu tive no sentido da minha receita, né? Deduzo lá a minha previdência oficial, deduzo lá as despesas dedutíveis, no caso, e vou lá no Cical que gera um DARF de código 0190 e faço o pagamento. E aí acha que está tudo bem, no caso, né? E no final das contas é surpreendido aí por aquela famosa cartinha da Receita Federal pedindo uma autuação, né? Pedindo aí explicações, digamos assim, por que não está sendo feito esses lançamentos unitários. Então, eu sempre costumo bater muito nessa tecla que isso é extremamente importante, é uma obrigação acessória e deve ser cumprido. Tá bom? Passando aqui agora no sentido dos rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Ou seja, são aqueles rendimentos que vocês já tiveram efetivamente, né, a receita, ou eles não têm obrigatoriedade, no caso, de tributo, que a gente vai estar falando ali no sentido dos não tributáveis, e os isentos específicos, porque vão estar tratando de uma já tributação. Vou dar um exemplo aqui quando a gente fala em relação a isso. É quando a gente fala dos montantes os quais são recebidos das empresas, das pessoas as quais possuem empresas, tá, gente? Ou seja, eu sou uma pessoa a qual tenho empresa, faço lá a minha opção ou pelo Simples Nacional, pelo lucro presumido ou pelo lucro real, e eu recolho todos os meses, efetivamente, no caso, né, a tributação. Então, a parcela em relação à questão do rendimento disso já foi tributado pela PJ. Então, por isso que ela é um rendimento isento e não tributado. Alguns outros exemplos aqui, tá, gente, que a gente encontra no sentido de rendimento isento e não tributável, no sentido ali de lucros e dividendos recebidos, quando a gente vai estar falando no sentido de ações, tá? Questões de ganho de capital, as quais efetivamente ali eles não estão obrigatórios a realizar a questão do pagamento do ganho de capital. Ou seja, quando a gente tem um ganho de capital da alienação do único imóvel por valor igual ou inferior a R$ 440.000, tá? A gente também tem algumas outras opções aqui, como indenização por rescisão de contrato de trabalho, inclusive se forem PDVs, ou por acidente de trabalho, tá? Enfim, isso aqui efetivamente a gente vai utilizar mais no sentido de ganhos de capital e caso efetivamente vocês tenham rendimento de ações, né, as quais efetivamente ali não puxem diretamente na pré-preenchida, a gente utiliza esse número 9 aqui de lucros e dividendos recebidos. Agora, pessoal, vamos falar aqui aos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva, certo? Ou seja, aqueles os quais já se decorrem, no caso, diretamente na fonte. Então, se vocês têm aplicações, no caso, as quais os rendimentos elas já são retidos na fonte, a gente vai estar falando nesse caso aqui. Vou citar um exemplo de um rendimento, de uma aplicação aqui que já é diretamente descontado na fonte, é a questão da Previdência Privada, o VGBL. Se você for fazer lá o resgate no VGBL progressivo, a tributação ela já fica retida 15% diretamente do valor dos rendimentos na fonte. Então, a partir disso, a tributação ela é sujeita a uma tributação exclusiva e definitiva, que ela é decorrida diretamente aqui. E outro exemplo muito claro, aqui que a gente costuma falar também, é a questão de juros sobre capital próprio, quando já existe essa retenção direta na fonte. Tá bom? Rendimentos tributáveis de PJ pelo titular com exigibilidade suspensa. Provavelmente vocês já devam ter escutado falar ali no sentido dessa palavrinha exigibilidade suspensa. Quando a gente tira um relatório de situação fiscal lá no ECAC, existe uma parte ali no caso, né, que fala da exigibilidade suspensa, se você existe alguma pendência ou algo do gênero. Aqui, gente, é para fazer a inclusão de, se caso
por em específico tenha se decorrido de algum pagamento de tributo, o qual tenha algum tipo de discussão, algum tipo de processo, algo do gênero que ainda esteja em curso, certo? Que não tenha sido feito um pacificado, uma situação pacificada ainda, mas que tenha uma discussão em relação ao mesmo. Então, por isso que a gente chama aqui no sentido de exigibilidade suspensa, tá? Rendimentos recebidos acumuladamente pelo titular. Quando a gente fala aqui de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica recebidos acumuladamente, a gente sempre vai estar falando no sentido de ano calendário anterior, certo? Então, ou seja, a gente sempre costuma falar que vocês, nos principais livros, né, no livro Caixa, no livro do Provimento 45, enfim, e nas grandes situações de vocês, vocês respeitam o regime de caixa. O que é o regime de caixa? O regime de caixa ele é apurado pelo pagamento, ou seja, saiu efetivamente o dinheiro da conta lá no dia 22/5, o lançamento específico ele é realizado lá no dia 22/5. A questão aqui dos rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, eles são, por exemplo, ele é utilizado para a gente realizar na declaração quando eu tinha rendimentos, por exemplo, que eram vinculadas a 2024, por exemplo, mas eu só recebi eles de maneira posterior, tá? Então, é quando a gente não está respeitando o regime de caixa, levando em consideração o recebimento pelo regime de competência. Tá bom, gente? Imposto pago e imposto retido, certo? Quando a gente vai falar aqui de imposto pago e imposto retido, essas informações em específico aqui, elas já vêm automaticamente preenchidas, tá? Preenchidas. Então, o que que acontece? Diretamente, elas vão puxar ali, no caso, os impostos, né, que já foram pagos e os impostos que já foram retidos. Então, essas informações aqui, nós não temos como preencher, tá? Todas essas informações você pode ver aqui, ó, que vão ter campos ali, por exemplo, como carnê-leão do titular, o imposto retido na fonte dos dependentes, o imposto retido na fonte do titular, enfim, é a base de cálculos, é o cálculo específico ali que a Receita Federal puxa dos dados que foram informados nesses campos aqui, ó, que foram o que a gente comentou anteriormente, tá? Que são os rendimentos tributáveis, no caso, né? E, no caso de vocês, principalmente no sentido aí efetivo do carnê-leão. Então, esses campos aqui ele já vem automaticamente preenchido pelo que nós colocamos, ou pelo que já vem automaticamente na pré-preenchida, em relação aqui à declaração dos rendimentos. Tá, gente? Pagamentos efetuados. Os pagamentos efetuados, nós podemos verificar aqui que existem várias situações, tá? Hoje, quais são as mais comuns? E qual é a principal dúvida que eu simplesmente mais escuto? Bruno, existe algum limite específico para fazer essa dedução em relação aí aos pagamentos? Quando a gente está falando em despesa com instrução, existe, certo? Quando a gente está falando em as outras demais situações, na declaração por deduções legais, que é aonde vai levar em consideração todas as nossas despesas dedutíveis, nós conseguimos fazer esses lançamentos, certo? Bruno, o que eu preciso ter efetivamente aqui para fazer esses lançamentos e quais são esses lançamentos? Então, as despesas com instrução, faculdade, pós-graduação. A gente vai estar falando, caso vocês também tenham, ou seus dependentes ali no sentido de despesa de instrução no exterior, fonoaudiólogo, médicos, quando a gente fala aqui, dentistas, psicólogos, fisioterapia, terapeutas, e aí também aqui vai ter todas as situações que foram pagas, não somente aqui no Brasil, mas também efetivamente ali no exterior. Além disso tudo, tem a questão dos hospitais. Eu tinha comentado com vocês anteriormente ao sentido ali da pensão alimentícia, né? Onde a gente vai lá e inclui a questão lá nos alimentantes, mas é aqui, por exemplo, na pensão alimentícia que a gente coloca e faz o lançamento efetivo do pagamento
efetuado, tá? Então, basicamente aqui, agora foi lançado, e a partir do próximo ano, efetivamente, ali, as pessoas as quais trabalham efetivamente com o carnê-leão, então, os médicos, dentistas, enfim, já estão lançando em um sistema próprio, toda e efetivamente no sentido dessas notas, mas é muito comum que às vezes a gente tenha no sentido de um problema de malha, por quê? Porque você declara efetivamente aqui que você realizou um pagamento X para o dentista Y, e os valores os quais as pessoas, no caso, declararam aí que realizaram no sentido desses pagamentos, quando esse dentista ou quando esse profissional, no caso, vai efetivamente declarar, ele declara um valor divergente. E aí a Receita Federal ela pede essa comprovação. Então aqui, todos esses recibos, todos esses pagamentos, no caso, os quais vocês realizaram, é necessário que vocês realizem e guardem ou a nota fiscal, no caso, ou os recibos. Bruno, por que prazo eu preciso guardar isso? Por pelo menos os últimos 5 anos. A Receita ela pode fazer a solicitação dos últimos 5 anos. Então, o ideal é que todos esses pagamentos efetuados, no caso, eles sejam guardados aí dos últimos 5 anos. E como eu falei anteriormente, esses pagamentos listados diretamente aqui, eles são dedutíveis, ou seja, ele vai diminuir no sentido da base de cálculo de vocês. Tá bom? Doações efetuadas. Pessoal, aqui a gente está falando exclusivamente, a gente tem que fazer uma separação, que é esse campo aqui no sentido das doações efetuadas e doações a partidos políticos e candidatos. Em épocas, né, eleitorais, é bastante comum que partidos e candidatos peçam essas doações e ela tem que ser colocada diretamente aqui, né, onde você também necessariamente precisa colocar aí no sentido o CNPJ do partido e o nome do candidato ou efetivamente do partido. Aqui a gente vai estar falando no sentido de doações as quais vamos estar fazendo aí para entidades, né, para situações efetivas aí beneficentes, as quais é possível a gente destinar a questão desse nosso imposto de renda com o intuito de estar ajudando essas instituições. Primeiro ponto em relação a isso. Bruno, como que eu posso fazer isso? Tá? Existem duas formas. A primeira, nós podemos destinar de maneira mensal, onde você pode pegar com o máximo de 6% sobre a guia do teu carnê-leão, no caso, né? Então, por exemplo, o teu carnê-leão lá deu R$ 1.000, no caso, né? A pagar. Então, você pode fazer a doação mensal, no caso, de até R$ 60. Então, a instituição emite o DARF complementar e você realiza a questão do pagamento e depois a gente vai lançar aqui nas doações efetuadas. Ou nós podemos fazer aqui nesse campo que vai vir abaixo, no caso aqui, a doação na própria declaração, certo? Que é aqui no ajuste anual. Só que a diferença é que ao invés de 6%, nós só podemos fazer aqui na declaração de ajuste anual o montante de 3% em relação ao sentido da base de cálculo. Tá, pessoal? Então, vocês têm essas duas possibilidades. Vocês podem realizar esses pagamentos mensais de 6% e depois vocês vão fazer essa restituição lançando aqui diretamente aqui nas doações efetuadas, né? É importante salientar que esse valor aqui vocês acabam recebendo de novo com a questão da correção monetária, né? Ou, caso vocês prefiram, vocês podem realizar essa destinação aqui, né, diretamente na declaração. Aqui a gente vai ter duas opções para fazer esse tipo de destinação, que é a questão envolvida em relação ao sentido da criança e adolescente e também das pessoas idosas aqui no caso, né? Então, vamos supor que a gente tem duas opções aqui com o intuito sobre o nosso saldo de imposto. Se o nosso saldo de imposto, no caso, ele for a restituir, quando nós realizarmos aqui o preenchimento para fazer a doação, esse saldo de imposto ele aumentará, pois esse montante em específico ele vai ser também restituído, certo? Agora, Bruno, eu tenho saldo de imposto a pagar e quero fazer a doação. Então, a partir do momento que a gente faz esse preenchimento aqui no caso, esse saldo de imposto ele automaticamente vai baixar o valor da doação, certo?
Então, eu vou demonstrar aqui para vocês, a gente clicando aqui no novo, ele aparece aqui o tipo do fundo, especificamente, que a gente quer realizar, ao sentido ali da declaração, e qual é o valor. É muito importante a gente saber, a gente entender aqui, que automaticamente o próprio site da Receita Federal, aqui, o programa, ele já demonstra, quando ela está preenchida, qual é o valor máximo disponível que a gente pode fazer essa destinação. Tá? Então, Bruno, eu já preenchi aqui todos os meus rendimentos tributáveis, né? Tanto recebimento de pessoa jurídica, meu carnê-leão, enfim. Então, quando vocês clicarem diretamente aqui, automaticamente esse valor disponível para doação, esse aqui é o valor máximo, aí vocês podem decidir qual que é o montante, tá? Gente, eu seria até suspeito em não falar, mas a Laicatórios aqui tem uma parceria que é com o Hospital Pequeno Príncipe, que é um hospital que cuida dessa causa no sentido do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se vocês tiverem o interesse em fazer esse sentido da doação, tá? Vocês podem efetivamente verificar, né, na nossa página, @laicartórios. A gente fez um post recente, está fixado agora nessa época do ano. O pessoal lá faz projetos incríveis em relação com essas crianças, tá? É uma instituição extremamente muito séria. Eles fazem prestação de contas aí de 6 em 6 meses. Nós somos convidados para efetivamente aí tá acompanhando toda essa parte no sentido aí da prestação de contas com eles. Então, caso vocês falem assim, Bruno, eu gostaria de doar, mas não tenho nenhum fundo, não sei para quem fazer. Eu tenho certeza que se vocês realizarem a destinação para eles, vai estar em boas mãos. Tá bom, gente? Agora nós vamos aqui para os bens e direitos, tá? Então, quando a gente vai realizar efetivamente aqui o lançamento daquilo que vocês têm de patrimônio direto aí na declaração de vocês, existem vários grupos. Então, seriam os bens imóveis, né? Os imóveis, os bens móveis, que aqui é automóvel, motocicleta, demais situações, participações societárias. É importante salientar que essas participações societárias elas têm que ser declaradas, né? Vou dar um exemplo clássico lá. Bruno, eu tenho uma empresa de locação. Então, eu faço parte dessa empresa de locação, tenho um percentual das cotas, sou obrigado, efetivamente, ali no caso, a colocar, perdão, o valor ali no sentido da minha participação societária. Aplicações e investimentos. Aqui vão desde efetivamente ali no sentido de um CDB, efetivamente, que vocês tenham, até caso vocês realizaram algum empréstimo para pessoa física, enfim, alguma situação aqui quando a gente fala de crédito. E depósitos à vista e numerário, aqui no caso, né, é efetivamente ali o saldo que vocês têm ali no sentido efetivo aí, de conta corrente ou conta poupança. Além de fundos de investimento, que são os FIs, né, caso vocês também tenham montantes depositados nesses fundos, e também é o sentido agora aí da questão das criptomoedas, tá, pessoal? Então, aqui existem algumas dúvidas, eu vou falar efetivamente do que mais o pessoal acaba comentando, que de que maneira efetiva que a gente realiza alguns desses lançamentos. Bruno, comprei um imóvel financiado. Então, ou seja, eu fui lá e comprei R$ 100.000 de entrada nesse imóvel e o restante eu parcelei lá, perdendo de vista, em uma instituição financeira. Qual que é o valor que eu tenho que efetivamente colocar no meu imposto de renda? Gente, a maneira correta para realizar a questão desse lançamento é sempre efetivamente colocar o valor o qual você já pagou. Ou seja, se efetivamente eu dei R$ 100.000 de entrada e durante o ano eu fui lá e fiz o pagamento de 12 parcelas de R$ 2.000 cada uma, o valor efetivo do imóvel a ser declarado é de R$ 124.000. Tá? Isso é muito comum que o pessoal fale assim, Bruno, mas e aí na hora do ganho de capital, enfim, etc e tal. Entenda que a declaração de imposto de renda ela é voltada ao recebimento, ao regime de caixa. Então, por isso que o correto é a gente fazer essas apropriações. Bruno, falando ainda no sentido dos imóveis,
eu estou fazendo benfeitorias. Quero fazer a atualização dos montantes, os quais aqui serem lançados, né? Para que numa possível venda eu pegue e consiga diminuir no sentido aí o meu ganho de capital. Gente, vocês podem sim fazer, no caso, a atualização em relação a essas benfeitorias, desde que elas sejam benfeitorias de construção ou estruturais, tá? Ou seja, fiz uma edícula, realizei uma outra sala, coloquei, enfim, uma nova uma varanda, alguma coisa do gênero. Você juntando efetivamente as notas, né, esses investimentos, é muito importante salientar que vocês precisam ter esses documentos comprobatórios, vocês podem fazer a atualização em relação ao montante. Bruno, fui lá e comprei televisão, computador, enfim, refiz a minha casa. A gente não pode atualizar aqui esses valores. Tá bom, gente? Questão de criptoativos, tá? A gente costuma falar. Ah, Bruno, vocês lançam efetivamente a questão do criptoativo pelo montante global ou pela quantidade? Qual que é a diferença em relação a isso? Vamos lançar ali na variação patrimonial que eu tenho, por exemplo, lá um Bitcoin, e esse Bitcoin efetivamente tem o valor de mercado dele, ele é 160 mil reais. Como existe uma volatilidade exatamente muito grande em relação a tudo isso, nós colocamos efetivamente ali a quantidade, né, que vocês têm em relação à questão das criptos e qual que é o valor na data de fechamento, ou seja, em 31 de 12 de 2024, nesse caso aqui, né? Qual que é o valor específico ali que essa cripto vale naquele momento para a gente fazer essa apropriação. Tá bom? Vamos aqui para as dívidas e ônus reais, tá? Gente, comentei com vocês lá que a gente realizou um financiamento para comprar o imóvel, né? Que a gente estava descrevendo ali no sentido de bens e direitos. Então, eu fui lá e fiz um financiamento, e esse financiamento eu preciso também colocar diretamente aqui na declaração de imposto de renda, no caso, o saldo devedor. Como que eu faço depois essa situação? Então, vamos supor que eu fiz lá esse financiamento somente lá em 2024. Então, o saldo de 2023 eu mantenho zerado. A situação aqui é em 31 de 2 de 2024 é qual que é o valor que eu ainda realmente devo, qual que é o valor que falta para eu quitar diretamente esse empréstimo, e aqui o valor pago, ou seja, quanto que eu paguei já desse empréstimo efetivamente ali em 2024. Certo, gente? Aqui também, estando um outro exemplo no sentido de bens e direitos, e quando a gente vai falar também no sentido de nova dívida e ônus reais, uma outra situação que o pessoal tem bastante dúvida é a questão do consórcio, tá? Então, o consórcio também, se você efetivamente fazer o lançamento ali do consórcio não contemplado no sentido ali dos bens e direitos, você também efetivamente, né, tem que fazer essa contrapartida ali no método das partículas dobradas no sentido de uma dívida e um ônus. Tá? Aqui a gente tem uma opção efetivamente aqui para falar sobre espólio, certo? Então, fazer a identificação do inventariante no sentido da partilha, caso a gente faça ali, esse programa efetivamente, além da declaração de imposto de renda roxinel, ele também ele é para ser realizado no sentido ali de quem infelizmente veio a estar faltando diretamente conosco aqui, né? E, por fim, como eu já falei ali anteriormente, tem a questão das doações a partidos políticos e candidatos, tá? Esses dois campos aqui de importações, efetivamente, se não puxar na pré-preenchida, vocês podem importar diretamente por aqui, pelo computador de vocês, salvar o arquivo e importar diretamente para o programa através desse campo. E aqui, verificar avisos e erros, quando você vem aqui, efetivamente ali se tem algum campo, algum indicativo, no caso, que você deveria ter preenchido, mas acabou não preenchendo. Então, quando existe aqui essa questão do vermelhinho, é que é um indicativo efetivo ali, que a declaração não pode ser transmitida sem que seja regularizado isso. E quando existe efetivamente aqui o amarelo, o campo indica
que existe ali aquela pendência, mas a declaração ela pode ser efetivamente transmitida sem a regularização. Gente, aqui nesse campo abaixo, que vai verificar a questão da opção pela tributação, ou seja, por deduções legais, no caso, né? Ou seja, aqui a gente está falando ali do simplificado, com 20% de desconto na base de cálculo, perdão, aqui é efetivamente ali, pelo regime completo, no caso, né? Das deduções legais, ou seja, vai puxar toda a questão do livro caixa de vocês e todos os pagamentos efetuados, os quais vocês tiveram. E aqui, no caso, por desconto simplificado, que seria os 20% da base de cálculo limitado sobre a questão do tempo. Bruno, deu imposto a pagar, o que eu faço? De que maneira que a gente pode fazer essa resolução? Desde que a cota seja acima de R$ 100, o parcelamento do imposto de renda a pagar, ele pode ser parcelado em até 8 vezes, tá, gente? Bruno, existe juros, multa, alguma situação? Ele é corrigido mensalmente pela taxa Selic, tá? Então, por mais que efetivamente você parcele lá em 8 vezes iguais, vocês vão verificar que se vocês forem realizando ali os pagamentos, esses montantes, no caso, eles vão ser corrigidos aí pela taxa Selic. Bruno, restituição. A restituição, ela pode ser, a gente pode indicar uma conta bancária, no caso, né, para que ela seja realizada. E essa restituição, os dois primeiros lotes, eles são os lotes que a gente costuma falar prioritários. O primeiro lote é para as pessoas que têm doenças, né, específicas, no caso. Também já pega uma boa parte ali no sentido dos aposentados, enfim, em todas essas situações. E o segundo lote para as pessoas as quais ali, perdão, elas colocaram, o governo deu esse ano, 2024/2025, pegaram e escolheram efetivamente ali as quais entregaram a restituição por Pix, pela chave Pix, no caso, né? Então, também tem essa vantagem diretamente. Bom, gente, esses são os principais campos aqui, os quais a gente utiliza diretamente para fazer esse preenchimento. Como eu falei, meu objetivo é que não fosse um monólogo, então agora eu quero ouvir de vocês aí as considerações de vocês, tragam as dúvidas aí no sentido de lançamento. Por favor, fiquem à vontade. Calma lá, pessoal. Um de cada vez. Senão, eu vi ali no chat que teve um questionamento ali também no sentido dos laboratórios. Os exames laboratoriais também existe campo específico para a adutibilidade ali nos pagamentos efetuados, tá, Thiago? Gente, ficou mais algum questionamento, alguma pergunta? Bom, então, caso aí não existam mais questionamentos, eu, meu nome, obviamente, em nome aqui da Lai Cartórios, gostaria de agradecer a oportunidade ao pessoal da Noreg aí de Pernambuco, especialmente também na pessoa do Dr. André Vilaverde, nosso amigo, nosso cliente, irmão aqui do escritório, a todo o pessoal da diretoria da Noreg, agradecer em relação a disponibilidade, né, da gente estar conversando, de fazer esse bate-papo aqui. Eles têm o meu contato, estão, obviamente, ali autorizados a disponibilizar esse meu contato, porque caso vocês saiam daqui e depois surja qualquer tipo de dúvida, enfim, qualquer tipo de questionamento, vocês podem efetivamente me mandar, podem mandar também ali nas redes sociais
da Lai Cartórios em relação a isso, tá? Então, fiquem à vontade em relação a isso. Acho que teve uma pergunta aqui. Boa noite. Sobre o valor do INSS patronal, posso considerar como dedução? Veja, o que vai deduzir efetivamente aqui, em relação ao teu imposto de renda, não é o patronal, tá? É o INSS individual. Hoje nós temos dois tipos de pagamento aqui vinculados ao INSS individual. Aquele que ele é recolhido sobre o teto, que é 20% hoje sobre o teto, que dá um valor aproximado de R$ 1.664. E existe a possibilidade, no caso, né, de ser recolhido aí pelos 11% em relação ao salário mínimo, que dá em torno de R$ 164. Gente, antes de entrar efetivamente nesse mérito, essa segunda opção eu tenho que deixar muito bem claro que existe uma discussão em relação ao pagamento dessa forma. Não é uma situação pacificada. Eu tenho clientes aqui, inclusive no escritório, que a Receita Federal entrou com um pedido de revisão ao pagamento vinculado ao sentido do teto, e hoje a gente discute isso diretamente. Lógico, vai atualmente no sentido de instância administrativa, mas existe uma grande discussão. Nós não temos hoje uma base legal efetiva, falado ali pela própria Receita Federal, com obrigatoriedade de recolhimento pelo teto. Visto que muitos de vocês, né, a grande vantagem de você fazer o recolhimento pelo teto, além da dedução, é a questão ali de uma possibilidade de aposentadoria e, se Deus o livre, alguma coisa acontecer num período aí de invalidez, né, que vocês recebem o recurso no sentido de invalidez. Mas, como efetivamente ali, caso vocês venham se aposentar, vocês acabam perdendo a delegação, a grande maioria dos titulares acaba não fazendo por tal essa questão do recolhimento. Pelo teto, né? Porque o recolhimento em específico vocês têm essa obrigatoriedade. A partir do momento que vocês entendam que existe ali, o nosso show aqui, o doutor Evandro Oliveira, ele sempre costuma dizer que a gente tem duas opções, que é correr riscos e assumir riscos. Quando a gente está falando no sentido de assumir um risco, é quando, por exemplo, Bruno, eu quero fazer o pagamento ali pelos 11%, sei que algum dia eu posso ter algum tipo de questionamento em relação a isso, mas tenho lastro para fazer efetivamente ali, no caso, uma série de defesas, né? A gente vai brigar, vamos efetivamente defender. Agora, quando eu corro um risco, eu sei que eu estou realizando errado, e se algum dia tiver qualquer tipo de questionamento ou algo do gênero, nós não temos respaldo e nem defesa específica para realizar isso. Então, quando a gente fala de planejamento tributário, e se algum dia vocês optarem aí, no caso, efetivamente, por estar recolhendo sobre os 11%, já vou deixar uma dica aqui no encerramento, para que vocês façam essa complementação em relação aí ao teto, né, por uma previdência privada de caráter PGBL. Bruno, por que isso? Porque além da questão dos juros, sobre os juros que você vai ter diretamente no sentido ali da aplicação, a questão de quando você tem uma aplicação de PGBL, ela tem até 12% sobre isenção da tua base de cálculo do imposto de renda anual. Ou seja, então, o valor que você tem diretamente lá aplicado no sentido de uma previdência privada, além de você poder, no futuro, fazer a transformação de uma renda, né, tem a questão dos rendimentos, você já consegue também, efetivamente, fazer um sentido de planejamento tributário. Mas, novamente, a gente sempre deixa muito bem claro aqui que essa situação hoje dos 11% ainda não é algo que seja 100% pacificado. Tá bom? Será que temos mais algum questionamento? Opa. Boa noite. Você teria algo a falar sobre a questão do registro civil? Os pagamentos feitos pelo Fundo de Compensação são informados para a Receita e a Receita considera esse valor como entrada de dinheiro.
de fato. Contudo, a Receita não aceita lançamento das despesas para abatimento no montante dessa receita do FEC. Tem algo que pode ser feito? Veja, quando a gente está falando no sentido de registro civil, que a gente vai ter uma grande situação específica ali de ressarcimento de atos gratuitos, fundos e demais situações, acontece também especificamente lá no Rio Grande do Sul, quando a gente fala de CRA, foi implantado, no caso, né, que esse ressarcimento, no caso dos atos em específico, eles são retidos diretamente na fonte, certo? Então, por exemplo, se eu tenho os registros civis, que são, a gente fala lá, os RCPNs puros, que têm efetivamente um grande ressarcimento, infelizmente, às vezes acontece o que você está comentando conosco realmente agora. Inclusive, eu e o nosso senhor aqui, o Dr. Evandro Oliveira, a gente esteve em Porto Alegre ontem para tratar efetivamente ali, no caso, que não só dos registros civis, mas os CRVAs, né, estão acontecendo isso. Então, o que acontece? Ele pega e considera isso como um rendimento, ele já tributa isso diretamente no sentido na fonte, né? E o valor específico o qual você pega e faz o lançamento ali no sentido da receita, muitas vezes você não tem lastro para fazer a questão do lançamento das despesas. E a gente não tem campo hoje dentro do Carnê-Leão para informar os pagamentos efetivos ali no caso, os quais se decorrem, né, diretamente ali, diretamente na fonte. Então, para os clientes efetivos aqui, que tem a questão do ressarcimento, no caso, de atos gratuitos, os registros civis, CRVAs, enfim, todas as situações, o que nós fazemos? Obviamente, nós tiramos essa parcela da receita, no caso, né, que já foi retida diretamente na fonte, da parcela a qual é realizado o pagamento no Carnê-Leão, certo? Então, é lançado somente os valores efetivos ali no caso, o qual efetivamente são os emolumentos de balcão que vocês receberam que já não foram efetivados, que já não foram tributados diretamente na fonte. E esse montante, no caso, que já foi diretamente retido na fonte, ele é puxado agora na declaração de ajuste do imposto de renda. Nós temos aqui duas situações em específico, que são os dois maiores problemas que acabam acontecendo. O primeiro, pode ser que dê um valor efetivamente maior a pagar. Por quê? Porque quando é realizado esse sentido dessa retenção, existem valores e serviços os quais eles não realizam a retenção por completo. E existe também uma tabela que, até ano passado, as deduções específicas e dos órgãos, elas não eram as mesmas da Receita Federal. Então, se você for fazer o cálculo, ao invés de eles estarem retendo lá, por exemplo, os 27,5%, tinha órgão que retia lá 21%, 22%, 23%. E na hora do ajuste anual, dá um valor, no caso, a ser complementado para você realizar o pagamento. Ou existe um dos maiores problemas, que é a questão do lastro, de a gente não poder efetivamente ali, fazer o lançamento dessas despesas, que o que acontece? Como eu não consigo fazer o lançamento, eu já paguei efetivamente, no caso, esse tributo diretamente na fonte, só que eu não consigo restituir ele na declaração. E isso a gente está fazendo diretamente uma solução de consulta, junto com a Noreg do Rio Grande do Sul. Nós vamos levar agora também a CNR, né, no grupo de trabalho, onde o nosso senhor aqui, o doutor Evandro Oliveira, está junto no sentido ali do grupo de trabalho com o pessoal da Receita Federal, com o intuito de a gente pedir uma atualização em relação à questão do Carnê-Leão, para criar um campo onde a gente consiga colocar esses rendimentos que já foram efetivamente tributados na fonte. Por que isso resolveria? Abriria lastro para que a gente realizasse, no caso, o lançamento dessas despesas. Por quê? Porque muitas vezes lá eu tenho 100 mil efetivo de emolumentos, no caso, né, que não foram retidos diretamente na fonte, mas tenho 200 mil de de despesa. Como eu não posso ter excesso, no caso ali, eu só consigo lançar esses 100 mil, né? Então, ele zera especificamente. E caso efetivamente eu pudesse lançar o valor total no sentido da receita, mas que obviamente não fosse tributado novamente, a gente conseguiria ter esse laço para fazer
a questão ali do lançamento dessas despesas. Então, infelizmente, hoje, no caso, da forma com que está ali o livro caixa e o carnê-leão, a gente ainda não tem uma solução efetiva para esses casos. Mas está sendo grupo de estudo do Sindregis e também da Noreg do Rio Grande do Sul, onde a gente vai estar levando isso diretamente aí à Receita Federal. E o nosso objetivo é, através do CNR mesmo, tá? Participar, como o Evandro tem diretamente esse contato com o pessoal lá, né? Ele foi um dos escolhidos da classe como contador dos delegatários nesse sentido. O objetivo é que a gente tenha esse diálogo para fazer essa resolução, que realmente, hoje, isso é um problema de quem tem os RCPNs puros, né? Que tem uma grande quantidade no sentido de atos gratuitos que já são retidos diretamente na fonte, e no Rio Grande do Sul é uma das grandes preocupações também no caso dos CRVS. Porque, de certa forma, muitas vezes, como está pagando quase o dobro do que efetivamente teria se tivesse as deduções, muitas vezes até inviabiliza a questão do fluxo de caixa do delegatário. Temos mais algum questionamento? Gente, não tendo mais nenhum questionamento, já até estourei por 5 minutinhos aqui o nosso horário pré-estabelecido, mas eu queria novamente agradecer ao pessoal da Noreg, agradecer ao professor André Vilaverde a oportunidade, agradecer efetivamente aqui, né, o convite da gente estar junto. Efetivamente ali faço questão de deixar o meu contato pessoal com o pessoal. Então, se surgir qualquer dúvida depois disso, eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Para que a gente consiga sanar todas essas situações. E deixo o convite de vocês, os quais ainda não conhecem a Lar Cartórios. Nós somos uma empresa especializada que a gente não atende efetivamente nem o padeiro, nem efetivamente ali o vendedor de loja de carro, a gente só trabalha efetivamente com cartório. Então, tudo aquilo que é do dia a dia de vocês, da gestão do cartório, da contabilidade, a gente é especializado nessas tratativas, tá bom? Uma boa noite. A gente ainda tem aí 8 dias, né? Tá chegando ao fim a questão do imposto de renda. A gente tem 8 dias, estamos na reta final. E novamente aqui eu me coloco à disposição em qualquer dúvida no preenchimento, qualquer dúvida na prática que vocês tenham, me coloco à disposição aqui, junto com o meu time da Lai Cartórios, para que a gente esteja ajudando vocês. Uma boa noite, fique com Deus e até uma próxima.